Meus amigos, estamos ao vivo. É o Move aqui agora no YouTube, trazendo muito conteúdo novo para todos vocês. Espero que vocês curtam bastante. Como sempre, acompanhado do meu grande parceiro Robson Matos. Fala, Robson. Fala aí, Andrezão. Fala, rapaziada. Fala, mulherada. Satisfação voltar aqui e conversar com vocês sobre algo que a gente adora, né? Divulgação científica é a nossa proposta desse podcast, para quem já nos conhece há mais tempo. Falar de esporte, falar de saúde, falar de gestão, sempre focando, obviamente, na área da saúde, direcionando muitas vezes para o profissional de educação física, já que é a nossa área de formação. De um E agora artigo o Move, científico. um artigo que de certa forma, é bem complexo para a maioria das pessoas, principalmente para quem não trabalha com pesquisa, especialmente a pesquisa básica, né, pesquisa pré-clínica. Então, existem inúmeras técnicas, inúmeros protocolos, métodos de análise, enfim, que talvez boa parte de vocês não conheçam. Entretanto, a gente vai tentar deixar o conteúdo um pouco mais interessante. Obviamente, não tem como discutir um artigo científico em tão pouco tempo, e nossa proposta é fazer algo, trazer uma mensagem, principalmente de um assunto que é pouco debatido para o público leigo e até mesmo para profissionais da área, e que seja rápido, obviamente, e que traga uma mensagem positiva. Não é isso, André? É isso aí. E além dos conteúdos que a gente vai trazer em forma de artigo, ou então discussões entre mim e o Robson, a gente também, no Move, no podcast, a gente sempre convidou pessoas, né? Pessoas que têm uma expertise maior em áreas específicas, e a gente sempre convidou pessoas para serem entrevistadas aqui no nosso podcast. E esse ano a gente vai continuar com a mesma linha. Provavelmente vai ser um pouco mais difícil porque é ao vivo e é YouTube, então tem toda uma estrutura que você tem que montar para ter essa entrevista acessível a todos. Mas a gente espera que a gente possa passar todos esses tipos de conteúdos para vocês e que vocês se agradem bastante do que a gente tem planejado para todo mundo. Beleza, e como é de praxe, pouco papo, só sucesso. Só reforçando aquilo que todos que frequentam o YouTube já sabem. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, curtam ou não curtam, mas se inscrevam e ativem o sininho para vocês sempre estarem recebendo as notificações quando o novo vídeo for lançado. Quando a gente estiver ao vivo, você recebe lá imediatamente, tá bom? Exatamente. Vamos para cima, André. E Puxa o fole. o mais importante, deixa comentário, deixa sugestão do que vocês querem escutar, porque a gente vai estar atento aos comentários de vocês. A gente já tem uma lista gigante de artigos científicos, de propostas, de entrevistas que a gente já tem agendada, mas mesmo assim a gente sempre tem espaço para ouvir coisas que são da vontade das pessoas, que as pessoas querem realmente escutar, entendeu? Seja Exato. dieta relacionada ao exercício, seja gestão no esporte, algum evento científico que tenha a ver com o esporte, são sempre focados no esporte, mas todas as áreas que envolvem o esporte. E a gente vai estar à disposição. Então, manda a sugestão aí, escreve nos comentários o que vocês querem ouvir. Vamos lá. Passando para frente. Então, hoje, a gente já vai começar pegando pesado com todo mundo. Um artigo escolhido pelo Robson, viu? Não é culpa minha. E é isso. Mas é um artigo muito, muito interessante, vale a pena, tem uma mensagem muito legal, uma mensagem muito importante, mas é um assunto pesado e é um artigo científico de extrema relevância. Então, é um conteúdo sério, não é simplesmente um conteúdo qualquer, não é um conteúdo que qualquer pessoa escreve, é algo que é bem elaborado e que vale a pena ser divulgado na mídia e vale a pena ser divulgado em qualquer lugar que seja. Então, vou deixar para o Robson e vou passar aqui, Robson, para a próxima página e tu já vai começando aí com o artigo, beleza? Beleza. Então, como o André falou, esse artigo eu vi recentemente, apesar de ser um artigo de 2020, como vocês podem ver, um artigo publicado na Science, que, para quem não sabe, é uma das revistas mais prestigiadas da área, né, da área científica, da área da saúde, e de fator de impacto bem alto. Revisão por pares, se não me falha a memória, são 4, né, André? Revisores. Exatamente, exatamente. Então, algo, ou seja, para você conseguir publicar, requer um pouco de trabalho, é difícil, não é fácil. Para quem é da área da pesquisa sabe disso. Publicar nessa revista seria algo magnífico para qualquer cientista, mas enfim. Então, esse artigo foge um pouquinho daquilo que a gente costuma ver em rede social, né, que é conteúdo relacionado ao esporte ou rendimento, algo que é mais voltado para
não somente para performance, mas também para estética, né? E esse aqui foge um pouquinho disso, né? Talvez é um assunto que gera menos interesse para a população geral. Mas como a gente está falando de ciência, de cientistas, de um público que é interessado no assunto, obviamente a gente tem que trazer algo que seja novo, algo que seja promissor e que é pouco difundido, né? Então vamos divulgar cientificamente um material bem interessante. Então esse artigo, traduzindo aqui, ele se intitula Fatores sanguíneos transferem os efeitos benéficos do exercício sobre a neurogênese e cognição no cérebro envelhecido. Então, nós vamos pegar 3 palavrinhas específicas nesse trabalho, André. Vamos pegar neurogênese, exercício, certo? E o cérebro, né? Então, vamos trabalhar, obviamente, a neurogênese está envolvida com isso, né? Com a parte cerebral, mas lembrar desses pontos, tá bom? E aí, antes de mais nada, falar sobre o que é neurogênese, né? Trazendo de uma forma bem objetiva, neurogênese nada mais é do que a formação de novos neurônios lá no tecido cerebral. Basicamente isso. O que é que acontece? Antigamente, acreditava-se que a formação de novos neurônios, ou seja, a neurogênese, ela ocorria principalmente, ou na verdade exclusivamente, na fase embrionária, ali na fase pré-natal. Porém, ali no final do século XIX, vários estudos foram sendo feitos, né? A ciência é desse jeito, ela vai sendo feita para quem, fazendo aqui, traçando paralelo, para quem hoje quer pesquisar qualquer coisa envolvendo Covid. Meu amigo, o que tem de artigo, milhares de artigos envolvendo Covid, porque a ciência é assim, surge algo novo, o pessoal vai em cima pesquisando aquilo ali, né? Até pelas facilidades de publicação e por ser um tema que ninguém se conhece, né? Então, vamos dizer assim. Então, começaram a surgir estudos mostrando que também é possível ter neurogênese no adulto, né? Que é o que se propõe esse estudo. O Robson, quer falar, André? Não, dá uma adendo aí o que é neurogênese, né? Eu sei que pra gente é um conceito simples, né? Mas dá aí o que é neurogênese. Pois é, não, em outras palavras, a formação de novos neurônios. Formação de novos neurônios. É basicamente isso. Você quer saber o que é neurogênese, quando você ouvir esse termo, é formação de novos neurônios. Beleza. Certo? E assim, existem alguns fatores que modulam a neurogênese, né? Ou seja, que podem modular positivamente a neurogênese. Isso não sei o que estou dizendo, né? São os estudos. E existem fatores ou moduladores negativos. Se pegarmos moduladores negativos envolvendo neurogênese, de um próprio envelhecimento. Então, o envelhecimento, ele prejudica esse processo de formação de novos neurônios. Doenças neurodegenerativas, que geralmente estão relacionadas ao próprio envelhecimento, como o próprio Alzheimer, inflamação ou estresse, também são fatores que modulam negativamente. Porém, também tem os fatores que modulam positivamente, que no nosso caso aqui é o exercício físico, né? Assim como também tem o aprendizado de uma nova língua, né? O próprio aprendizado, você favorece a formação de novos neurônios. Então, o artigo foi em cima disso. Foi um envelhecimento, ele pegou um cérebro envelhecido, que já tem esse problema, por si só, já existe esse prejuízo, modula negativamente a neurogênese, e jogou o exercício físico, que é um modulador positivo. E ele quis observar, obviamente, a partir de uma transfusão sanguínea de um animal exercitado, idoso. Vou pegar, né? assim, existem vários modelos, mas eu vou falar desse específico. Ele pegou um grupo de animais exercitados e um outro grupo de animais sedentários, certo? Idosos, todos idosos. Isso não nesse paper, né? Em outro artigo, não é isso? Isso, exatamente. Tem essa questão que o André está falando, que eu ia falar desse, André, mas eu posso até voltar mais um pouquinho e falar desse outro. Já existem estudos que simplesmente a transfusão sanguínea de um animal jovem para um animal idoso, esse animal idoso, ele consegue absorver os efeitos benéficos desse animal jovem, principalmente relacionado à parte cognitiva. Então já existem estudos desse tipo. E o que é que esse estudo aqui, esse artigo que a gente vai apresentar, propôs? Se eu observei isso no animal que é sedentário, jovem, e ele transferiu os efeitos benéficos para um animal que é sedentário, idoso, será que a transfusão de um animal idoso, que seja exercitado, ele consegue transferir os efeitos benéficos para um animal idoso que seja sedentário? E, obviamente, isso é uma das perguntas. E existem outras perguntas relacionadas a esse estudo. E ele foi investigar. Se isso é possível e qual fator sanguíneo ou quais fatores sanguíneos são responsáveis para levar esse efeito benéfico, né? Tipo assim, existe o benefício, beleza, mas o que é que pode estar levando esse benefício? Né? Porque uma coisa é falar que funciona, exercício funciona, massa, transferir o sangue de um animal exercitado para um animal que não é exercitado,
tem benefício, mas o que é que pode estar levando a esse benefício? Então eles foram investigar isso aí, tá bom? Exatamente. Dá E só eles pararam, um adendo aqui no que tu falou, né? Que é importante certo, ressaltar esse fato de o animal aqui no artigo que a gente vai referenciar, de o animal ser um animal idoso. Então, a gente sabe que o exercício tem benefício. Já existem artigos científicos que mostram que o exercício leva à neurogênese, como o Robson bem falou. Mas aqui eles estão pegando um animal que é idoso e se esses efeitos eles são locais ou se eles são sistêmicos. Locais seriam efeitos diretamente do cérebro para o cérebro, certo? E sistêmicos seriam efeitos que vêm de outros tecidos que geram efeito no cérebro, que é aproximadamente o que eles tentaram fazer aqui, né? Eles tentaram ver se tinha alguns fatores no sangue de um animal idoso que fez exercício e se esses fatores que estão nesse sangue do animal idoso, pós-exercício, podem levar um benefício a um animal que não faz exercício, um animal que está sedentário, um animal idoso sedentário. E aí vocês vão ver os resultados aí que são muito interessantes. só fazendo um adendo, viu, André? Obviamente que a gente já sabe que o exercício físico leva benefícios em inúmeros tecidos, né? O exercício melhora o humor, melhora sono, ele reduz estresse, reduz ansiedade, reduz resistência à insulina, reduz inflamação, enfim. Aí, se a gente for caminhar, tem muita coisa. E especificamente no cérebro, a gente vai observar algumas coisas que eu falei agora anteriormente e outros fatores. E estudos já mostrando também que a própria atividade física regular, ela promove o aumento de neurotransmissores e alguns fatores tróficos, para quem estuda um pouquinho o BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o GF1, VEGF, e tudo isso tem relação também com a melhoria com o aumento da neurogênese, né, formação de novos neurônios, formação de novos vasos também, né, a angiogênese, né, também. E isso reflete também no aprendizado e memória, que é algo que a gente vai ver um pouquinho nesse estudo. Beleza? Dá aí o conceito do que são marcadores para a galera saber o que a gente está falando quando a gente fala sobre BNDF e tudo mais. Quando a gente está falando desses marcadores especificamente, são algumas moléculas, em termos gerais. Podem ser proteínas, enfim, outras moléculas que a gente consegue identificar, obviamente a partir de estudos mais moleculares, estudos celulares, que pode ter relação com no caso, com uma série de fatores. No caso aqui, que a gente vai estudar é com que tem uma relação com a neurogênese. E aí, uns desses marcadores, por exemplo, que tem relação com a neurogênese, é o DCX, a NeuN, o BRDU, SOX2, enfim, esses fatores tróficos que eu falei, né, o próprio BDNF, GF, enfim, são alguns marcadores que possuem relação, alguns mecanismos relacionados a neurogênese, nesse caso, né? Você pode até complementar, Andrezão. Um exemplo de marcador aí simples que a gente conhece no dia a dia é a insulina, né? Então, para quem é diabético, sabe muito bem que a insulina é um marcador muito importante, né? A ausência de insulina no diabético tipo 1, ela demonstra que a pessoa precisa de mais insulina para suprir a necessidade dos tecidos em captação de glicose. Então, a insulina, por exemplo, é um marcador muito, muito relevante. E o Robson mesmo falou, os marcadores não são somente proteínas, eles podem ser outros tipos de moléculas, né, como o colesterol, que está geralmente aumentado num acidente cardiovascular. Então, marcadores são moléculas que estão geralmente aumentadas, podem também estar reduzidas para demonstrar algum quadro fisiológico, mas geralmente a gente considera o aumento dessas moléculas como marcadores moleculares. Beleza. Vamos lá dar a sequência, André, o artigo. Fala um pouquinho da parte metodológica, né, dos materiais e métodos. Beleza. Bem resumido, né? Bem resumido. Antes de ir para lá, eu vou só explicar para quem aqui não tem noção do que é um artigo científico, né? Um artigo científico é um compilado de dados, um artigo científico relevante, né? Que a gente utiliza e que a gente confia. É um compilado de dados, vários experimentos que as pessoas fazem. E vocês podem ver, é um grupo de várias pessoas. Aqui, por exemplo, começando aqui com a Alana e terminando com o Vileda, que é o principal pesquisador nesse artigo, né? Então, por volta aqui de 10, 12 pessoas. E aí, eles mostram de onde é que é feito esse conteúdo, na Califórnia, Departamento de Anatomia. E aí, eu vou passando aqui para vocês. O artigo ele tem um abstract, que é um resumo, né, de todo o artigo. Aqui fala de forma bem resumida, geralmente é o que a gente lê quando a gente está interessado em algum artigo. A gente lê o título é interessante, a gente vai ler o abstract.
o abstract é interessante, a gente vai e lê o artigo. Se o abstract não é tão interessante, a gente acaba não lendo totalmente o artigo, né? Para por aí. Lembrando que, viu, rapidinho, André, que não é que a gente leia primeiro essas duas sessões, que o artigo deve ser nivelado Rejeitado, por né? isso, né? Exatamente. Na verdade, isso é mais para a gente ter assunto de interesse. Então, a gente está procurando determinado assunto, a gente não vai ler um artigo inteiro, todos 200 artigos inteiros, para saber qual é o que é bom, qual é o que é ruim, né? É uma forma de A gente, filtro, né? é a primeira triagem. A triagem a gente lê. Não, o título, rapaz, é mais ou menos o que eu quero. Aí lê o resumo. Não é mais ou menos, não é muito o que eu quero, não. Então não vou ler todo. Mas, obviamente, quando a gente está lendo o artigo, se a gente fosse dizer aqui para vocês quais são as seções mais importantes no artigo científico, seria a metodologia, ou seja, materiais e métodos, que é como esse artigo foi feito, ele dá o beabá de tudo que ele fez, né? E os resultados. Né? Se você for pensar no que é mais importante do artigo, que a gente precisa debruçar e avaliar a qualidade desse manuscrito seria nessas sessões, nessas 2 sessões. Perfeito. Mas pode voltar, André. Perfeito, sem tirar nem pôr. E aí vem a introdução, onde eles dão o que a gente acabou de fazer para vocês, para facilitar a vida. E depois vem, aqui nesse caso aqui, já vão os resultados e a metodologia juntos. Eles separaram a metodologia, no caso aqui da Science, porque é muito grande. Então esse artigo aqui tem 17 páginas, para vocês perceberem. E por fim tem uma discussão, que você pega todos os dados que você gerou, analisa os dados e confronta com a literatura. Confrontar com a literatura não é simplesmente, como o Robson sempre gosta de falar, não é como é que tu fala, como é aquele termo lá que tu usa, Robson? O pessoal gosta de falar, né? Discussão fofoca. Eu encontrei isso, tipo assim, eu encontrei isso aqui, o Joãozinho encontrou aquilo ali e o fulanozinho encontrou aquela outra coisa. Ponto. Então, geralmente não é isso, ponto. Né? Não é isso. É você realmente discutir, é confrontar com o que tem na literatura, de repente você tem um achado, um desfecho que não foi ainda bem discutido, argumentado pela literatura, e você tem que gerar alguma informação assim, em cima daquilo, o que é que pode ter levado àquele resultado. Enfim, é realmente discutir de forma interessante. Se você pegar, por exemplo, essa discussão desse artigo, é uma discussão curta, bem curta, mas dá para você já entender muito bem o que foi que ele encontrou e o que outros estudos já encontraram anteriormente. Enfim, o que é que ele tem, quais são as lacunas que ainda vão existir por conta desse trabalho, porque sempre vai existir alguma lacuna. Exatamente. E é isso. Além de inferir, né? Eu ia falar dessas duas coisas. Inferir possíveis achados que podem ser encontrados, ou então inferir novas hipóteses e encontrar lacunas também na metodologia, encontrar lacunas na própria literatura, se tem coisa faltando sobre esses tipos de assuntos, sobre determinados assuntos. Então é muito interessante também ter uma discussão. É uma parte mais cansativa, mas é muito interessante também. E aí, no nosso caso aqui, a gente vai direto para... E aqui o tanto de referência que eles utilizaram. A gente vai direto para a metodologia. E depois a gente vai falar um pouco dos resultados. Esse artigo aqui ele facilitou a vida da gente. Eles colocaram um resumo da metodologia. Então, vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo a figura 1A, né? A gente separa as figuras assim, A, B, C e D. E até, no caso aqui, vai até H. Então, a figura A ela vai exemplificar como que foi feito essa metodologia, certo? Então, como o Robson já comentou um pouco sobre a metodologia na introdução, eles pegaram animais camundongos, porque é muito difícil você realizar esse tipo de procedimento utilizando humanos, ainda mais humanos idosos. Com certeza. Então, é um limite muito grande desse artigo, né? É uma limitação muito grande nesse artigo. Então, eles pegaram animais idosos, né, 18 semanas de idade, que é uma idade realmente avançada para camundongos, eles vivem por volta de 2 anos, 18 meses, perdão. E aí eles colocaram esses animais para exercitar numa roda giratória. Essa roda, ela está dentro de uma gaiola, e aí esses animais eles entram nessa gaiola e ficam individualizados na gaiola. E por vontade própria, eles entram na roda e começam a se exercitar. É algo intrínseco, né? Algo de dentro dos animais, então eles vão e fazem o exercício físico de forma automática, né? E aí não foi exercício forçado, então não teve nenhum abuso em relação ao exercício. Eles pegaram os animais que realizaram o exercício, filtraram esses animais que realmente realizaram o exercício, porque às vezes um animal idoso não vai querer realizar exercício e resolve abandonar o programa, né? Mas não tem um programa de exercício, né? O programa de exercício aqui os animais foram deixados dentro da gaiola por 42 dias
e realizaram um exercício. E aí, posteriormente às sessões de exercício, eles fizeram a coleta do que a gente chama plasma, né? Então, plasma é quando você centrifuga o sangue. Eles coletaram o sangue desses animais, centrifugaram o sangue e ficaram com a parte do plasma, né? Que é a parte aqui de cima, essa parte mais clarinha. Sobrenadante, né? Isso, o sobrenadante para quem gosta dos termos científicos. Mas essa partezinha aqui é que fica em cima e embaixo... Líquida, mais líquida, né? Exatamente. E aí eles pegaram o plasma, e esse plasma está rico em fatores, ou marcadores, ou moléculas que estão presentes naquele conteúdo. E aí eles pegaram o plasma e fizeram uma injeção intravenal em outro animal, certo? Num animal que era sedentário, que não realizou exercício e também era idoso. Então eles fizeram essa injeção de forma intravenal. Então esse animal ele vai receber todos esses fatores de um outro animal de forma sistêmica. E aí pode alcançar todos os tecidos, inclusive o cérebro, né? Fizeram uma metodologia onde eles injetaram esses animais a cada 3 dias, durante 24 dias. Então foram 8 doses de plasma. Posteriormente a isso, eles fizeram análises de comportamento, né? Tem um labirinto aqui, por exemplo, que vocês podem ver nessa parte, nesse RAWM, que é um labirinto específico aí. Fizeram também avaliações de medo. E, por último, eles fizeram avaliações celulares e moleculares nesses animais. Eles focaram bastante no hipocampo. Então, a região onde eles observaram neurogênese aqui é a região do hipocampo. E aí, a gente vai começar agora com os resultados. Vou deixar para o Robson levar vocês aí, que ele é o expert no assunto. Que é isso. Antes de mais nada, só complementar, André, que tu conversou sobre a metodologia, e aí um termo que tu usou que me chamou a atenção, que eu acho que a gente pode até melhorar um pouquinho, né? Eu lembro que tu falou agora um pouquinho sobre limitação do estudo e falou por não ter sido feito em humanos, né? Na verdade, o que o André ele quis dizer não que, na verdade, as primeiras etapas que a gente faz antes de iniciar estudos em humanos são estudos pré-clínicos, né? Eles antecedem os estudos clínicos. Então, inicialmente, a gente começa estudos como vocês estão observando agora na pandemia, né, estudos envolvendo uma série de medicamentos, as vacinas e etc. Geralmente inicia em cultura de célula, por exemplo, depois com animais, uma série de animais, nesse caso aqui foram camundongos, né, ratinhos pequenininhos, e depois eles passam para estudos clínicos, já uma série de fases, né, para estudo clínico. Então, e realmente a gente pensando nisso que o André falou, seria realmente bastante difícil você fazer esse mesmo estudo em humanos, né? Tirar o sangue de um idoso e colocar em outro, né? Mas antes de mais nada, um estudo tem que ser feito de forma pré-clínica, para depois passar para a parte clínica. Também reforçando que esse estudo, ele foi um estudo que demorou bastante para ser feito. Esse ensaio deles durou cerca de 3 anos. Eles utilizaram muitos animais, foram animais de 3 faixas etárias diferentes. Eles utilizaram animais jovens, utilizaram idosos e animais adultos maduros. Né? E cada um desses aí representa uma quantidade de mês, né? A idade do animal mais por mês. É importante também que nesse estudo, nesse ensaio, eles, além dos animais exercitados, sempre vai ter um animal sedentário, que eles utilizam aqui como um grupo controle, né? Então, eles vão tirar sangue, por exemplo, dos idosos exercitados e colocar esse sangue nos animais idosos sedentários, e vão tirar sangue do animal sedentário e colocar em um outro animal sedentário. A diferença entre esses dois animais sedentários, que talvez não faça muito sentido, né? Peraí, eu tirei sangue de animal sedentário e coloquei em outro. Sendo que, na verdade, nesse modelo, o que é que acontece? O grupo sedentário, parte deles, que eles vão ter que fazer exatamente o que fizeram com o grupo exercitado, porque os animais exercitados, eles têm que ser feitos, o controle dessa quantidade de exercício, que é feito pelo animal durante esses 42 dias de experimento, os animais têm que ficar sozinhos. Eles ficam sozinhos na gaiola. Né? Obviamente, como é que eu vou quantificar se eu tenho 5 animais numa gaiola? Eu não vou saber qual o volume de treino de cada animal. Então, os animais são armazenados sozinhos, são alocados sozinhos. Então, no grupo sedentário, eles colocam também esse animal sozinhos. A diferença é que a gaiola que esses animais vão ficar não vai ter a rodinha, mas eles vão estar sozinhos. E nesse experimento, eles falam que colocam uma espécie de ninho como um enriquecimento alternativo.
né? Porque o animal, principalmente idoso, um animal com 18 meses de idade, existe uma alteração comportamental cognitiva muito grande somente pelo isolamento social. Então, eles colocam algum tipo de enriquecimento para esse animal ter algum tipo de estímulo, que é diferente desse outro animal sedentário, que eles vão ficar muito provavelmente, ele não falou aqui, ou se ele falou, não me recordo, eles vão ficar em grupos. Os animais ficam em gaiolas com 8 animais ou com 10 animais. Então, é mais ou menos isso. O sangue que foi retirado do sedentário aqui é o sedentário que foi alojado individualmente e foi transferido para um animal sedentário que não teve nenhum outro tipo de estímulo, mas que estava ali provavelmente em grupos. Perfeito. E também sobre os testes que foram realizados, eles utilizaram 4 testes de comportamento, como o André mesmo mencionou. Então, são testes que avaliam basicamente a aprendizagem e memória, e também, assim como o medo, tá certo? E as técnicas, obviamente, quem tiver interesse, vai lá olhar, a técnica de Westerblot, que eles avaliam Nível de algumas proteína. proteínas, exatamente. Como o próprio André falou, que é no hipocampo que eles utilizaram, mas também utilizaram plasma, enfim, outras técnicas de proteômica, de imunohistoquímica, enfim. O negócio é bem complicado, a gente não vai entrar nisso, que não é a nossa proposta. Aí vamos passar... sim, e outra coisa. Esse estudo, apesar de eles não terem feito essa transfusão, essa transferência de sangue para humanos, eles também tiveram um braço do estudo com humanos. Então eles fizeram o quê? Eles selecionaram 20 idosos entre 66 e 78 anos de idade, estabeleceram seus critérios de inclusão e ficaram monitorando esses idosos a nível em relação à sua atividade física por mais ou menos 2 semanas. Eles colocaram acelerômetros nesses idosos, que nesse caso é um acelerômetro de pulso, fica como se fosse uma espécie de relógio, aqueles Fitbit, sei lá o nome, fica aqui monitorando esse indivíduo. O Apple Watch. Isso, mas é nesse estilo aí. Eu acho que mais barato no Apple Watch, né? Com certeza. Então eles ficaram monitorando esses indivíduos durante a vigília, né? Enquanto eles estão acordados. E eles dicotomizaram esses 20 indivíduos em 2 grupos. Em indivíduos que eles caracterizaram como ativos, que deram um determinado número de passos, não me recordo quantos, e categorizaram outra parte em indivíduos sedentários. Então eles tiveram parte desses indivíduos ativos e parte desses indivíduos sedentários, de acordo com o que eles fizeram de atividade física pela marcação do acelerômetro. Beleza? Então agora vamos para o resultado. Agora vamos para cima. Isso aí. E aí, qual é o resultado dessa metodologia, Robson? Eu acho que eles dividiram os resultados em 4 partes. Eu acho que a gente, para até não estender muito, nossa proposta era fazer um vídeo de 20 minutos, a gente já passou, mas a gente vai falar principalmente dos resultados que são mais fáceis de ser entendidos, que são os 2 que eu classifiquei aqui como os 2 primeiros resultados. O primeiro que eles observam se a administração sistêmica de plasma ele transfere os benefícios do exercício para o hipocampo envelhecido. Essa é a primeira. E o segundo, eles identificam uma enzima, uma molécula, que é o GPLD1, e quer saber se essa molécula ela reduz, ela ameniza o declínio cognitivo relacionado à idade de camundongos. Então vamos primeiro para essa primeira figura, Andrezão. Vai lá. Tu tá qual? Na figura... Figura 1B. Já pode começar pela B, falando do hipocampo aí, mostrando essas histoquímicas do Pronto. hipocampo, e a gente passa reto. Perfeito. Aqui eles fizeram uma quantificação e alguns marcadores que até citei anteriormente, que tem relação com a neurogênese. Vocês podem ver o NeuN aqui embaixo, essa última linha, vermelhinho, né? A DCX e o GFAP. E aqui eles observaram que, com essas marcações, a gente tem na primeira coluna o SED ali, que significa sedentário, e na segunda coluna tem o RUN, que são os animais exercitados. Então, e ao lado disso aí tem a parte gráfica, né, aqui. Então, a coluna preta, ela representa os animais sedentários, e a coluna azul representa os animais exercitados, certo? E aqui eles fizeram uma comparação, vamos dizer assim. Então, compararam a expressão desses marcadores nesse tecido, que no caso aqui é no hipocampo, certo? Então, a gente pode ver que o NeuN, lá embaixo, a colunazinha azul, ela está maior do que a coluna preta, que é a coluna de sedentários, e isso houve, a partir do teste estatístico, houve uma diferença estatística, ou seja, houve uma maior marcação desse marcador, desse NeuN, nos animais exercitados do que nos animais sedentários, assim como o DCX, uma maior marcação de DCX nos animais exercitados que nos animais sedentários. Então isso já nos diz alguma coisa. Se eu tenho uma maior marcação
para essas moléculas no animal exercitado, isso é sinal que o exercício estimula uma maior expressão deles. Perfeito? Aí vamos lá na próxima, André. Fala da próxima. Então, passando aí para frente, figura 1C, né? Então, figura 1C é só o marcador que é o BNDF, então é um marcador que aumenta quando você tem o exercício. E vocês podem observar nessa figura, 1C aqui em cima do canto superior direito, é que BNDF estava aumentada em animais que realizaram corrida. Essa figura, ela demonstra que aumento de proteína pela quantificação dessas bandinhas, né? Esses retângulos. Então, cada retângulo é um animal. Então, vocês podem ver, o sedentário tem 4 retângulos mais apagadinhos e os animais que correram, né, que são esses 4 aqui da direita, eles têm 4 retângulos mais marcados, né, mais escuros. Então, significa que havia mais proteína, mais BNDF, então mostrando uma boa marcação aí. Depois disso, eles fazem experimentos comportamentais, né? Então, o Robson aí é muito experiente na questão comportamental, ele faz experimentos também na área comportamental. E ele manja aí como é que é essa história aí, Robson, do comportamento dos animais. Rapaz, você tá falando isso tudo de mim e eu utilizo bem pouquinho, cara. Esse aí, por exemplo, eu acho que de todos os testes, dos 4 testes comportamentais que eles utilizam nesse estudo, eu já tenho uma pequena experiência com o labirinto em Y, que a gente avalia a memória de trabalho. Uhum. Todos os outros eu não conheço como é feito, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho deles. Essa figura 1D... Isso é humildade, pessoal, isso é humildade. Quem dera. Essa figura 1D, por exemplo, aqui eles estão avaliando a memória num teste chamado labirinto de água de braço radial, algo desse tipo. E aí eles avaliam aqui a quantidade de erros dos animais. Então aqui a gente tem, nesses primeiros traçados, que vai de 1 a 4, o intervalo ali que está no 5, e no dia 2 tem mais uns traçados, que vai do 6 a 10. Linha preta, animais sedentários. Linhas azuis, animais exercitados. O que a gente pode ver no dia 1? Dia 1 é a fase de treinamento. Então, na fase de treinamento, a gente pode ver que os animais do grupo sedentário e grupo exercitado não tiveram nenhuma diferença estatística. Ou seja, estiveram na fase de treinamento, estavam ali iguaizinhos. Na verdade, vou te corrigir. Aí são os primeiros dias dos animais sedentários que receberam sangue de animais que correram. Então, esse é o tempo que levou para os animais começarem a mostrar alguma diferença com relação aos animais sedentários, né? Esse primeiro bloco. Sim. Esse primeiro bloco aí verdade. Primeiro bloco é só o tempo que levou. Então, durante os 4 primeiros dias, os animais não sofreram nenhuma alteração. A partir do 6º dia, eles começam a observar que os animais que recebem sangue de animais que correram, eles erram menos nesse labirinto, nesse maze que eles criaram, nesse labirinto que eles criaram. E aí depois quantificaram, né? Que eles quantificaram e viram que realmente, a partir do 10º dia, os animais que receberam sangue de animais que correram, eles erram bem menos do que os animais que receberam sangue de animais sedentários. Mas isso aqui não é sobre o teste, não. Olha aí na descrição da figura 1D. Se não me falha a memória, eles falam... Porque assim, pessoal, aqui eu não estou tendo acesso ao que o André está espelhando, certo? Então, eu estou espelhando agora a legenda. Pronto. Na legenda não tem dizendo, ó... aprendizagem espacial e memória pelo labirinto, né, de água bracial e tal, as entradas e erros durante o treinamento e as fases do teste, né, não? Não seria... mais ou menos daquela forma, não? Mas esses animais, eles não foram treinados, né? A não ser que eles tenham recebido o sangue durante o treinamento. Mas que a gente entendeu pela metodologia que eles receberam o sangue pós-treinamento, né? Não, sim. Eu digo assim, treinamento treinamento do comportamento, entendeu? Ah, sim, do comportamento, tudo bem. É treinamento do comportamento. Eles treinam, eles não chegam direto e vão fazer o teste, entendeu? Eles são treinados primeiro e depois fazem o teste. De treinamento de corrida, né? Exercício. Não. Não, que o treinamento que eu tô falando é o treinamento do método aqui, do teste, né? Eles são treinados primeiro e depois, diferente do labirinto Y, né? Por exemplo, o teste que eu utilizo, que eu tenho mais conhecimento, que é o labirinto Y, os animais, independente do grupo que eles fazem parte, eles são colocados direto e já são... não existe uma fase de treinamento. Eles não vão aprender a fazer o teste,
entendeu? Eles já fazem o teste diretamente, diferente desse aqui que eles treinam primeiro, depois que eles fazem o teste. É interessante, Entendeu? Eles aprendem. É interessante levantar esse ponto, porque existe uma diferença entre o primeiro dia e o 10º dia no animal sedentário. O animal sedentário, a partir do 10º dia, ele comete menos erros do que quando ele cometia no primeiro dia. Por quê? Que é natural, né? Porque por si só, com o tempo de adaptação no labirinto, ele melhora, né? Ele comete menos erros. Perfeito. Exatamente. Beleza. Aí eu entendi. É justamente eu achei que isso, entendeu? Falando do treinamento de exercício. Não. Por isso, ó, que se você vê na figura 1E, que é como você falou agora, ó, nos animais, na coluna preta, que são os animais sedentários, a gente pode ver, como tu falou agora, né? A coluna 1, no dia 1 e no dia 10, eles erram menos. No mesma coisa que o exercitado, dia 1 e dia 10, eles erram menos. Perfeito. Ou seja, com o passar do tempo, o animal aprende e erra menos. Mas o importante dessa figura 1E é a gente comparar não a comparação intragrupos, né? Que, ou seja, é eu comparar o sedentário antes e depois. O interessante, ou o exercitado antes e depois, o interessante é comparar o sedentário com o animal exercitado. Então a gente pode ver uma diferença que existe no dia 10 entre o sedentário e o exercitado. Ou seja, Perfeito. Você pode ver que a coluna do exercitado, a coluna 2, a azul, ela está menor a olho nu. Obviamente que a gente não usa o olho nu, a gente usa um software, né, para calcular, mas a coluna está menor do que a coluna, né, de 10 dias do animal sedentário. Ou seja, o animal exercitado ele errou menos do que o animal sedentário. Perfeito. Certo? Essa é a informação desse artigo, dessa figura. Uhum. E aí na figura 1 do FH, a gente vai fixar principalmente nesse G, que é a parte contextual. Esse teste eu não tenho muito conhecimento, mas a mensagem que ele traz é que os animais ele tem um melhor desempenho, os animais exercitados, do que os animais sedentários num teste para condição de medo. Né? Ou seja, os animais têm menos medo, vamos dizer assim. Eu acredito que seja mais ou menos dessa forma. Então, assim, juntando todas essas informações, ou seja, da figura 1A até a 1H, né, que eles vão até H, o que as informações dizem para a gente, o que elas querem dizer para a gente? Ou seja, todos esses dados, eles indicam que os fatores circulantes sanguíneos, porque foram transferidos, né, como eu falei, nessa primeira parte de resultados, eles pegaram o sangue dos animais que eram exercitados, idosos exercitados e também dos idosos sedentários, e injetaram em um outro grupo de animais sedentário idoso. Né? Então, tiveram esses achados que a gente falou. Então, o que é que eles quiseram dizer com essas informações? Que existem fatores sanguíneos que estão ali inerentes nesses animais exercitados, que induziram e que podem amenizar, na verdade, os prejuízos no aprendizado e memória do hipocampo de camundongos idosos, porque eles melhoraram todos esses marcadores, melhoraram nos testes, ou seja, erraram menos, né, tiveram melhor desempenho, assim como tiveram maiores marcações de marcadores de neurogênese. Então, é basicamente essa primeira set de resultados quer dizer isso. Perfeito. Beleza? Perfeito. Vou continuar aqui, já passar para a segunda figura. Tua conclusão aí tá perfeita. E aí a questão é, como e que fatores são esses? Essa é a próxima pergunta, né? Você já viu que o exercício, esses fatores inerentes que o Robson acabou de comentar, eles geram benefício. Mas quem são esses fatores, né? Exatamente. Eles viram que transferindo sangue, o outro animal melhora. Eu tirei o sangue do exercitado e coloquei no animal sedentário. E eu vi que o animal sedentário teve melhor desempenho em relação a vários parâmetros, e a gente não sabe por quê, certo? Melhorou, mas e o que foi que melhorou? Quem foi a enzima responsável? Teve alguma molécula responsável? Qual seria não quer dizer que só seja uma, pode ser vários fatores, mas eles foram atrás de uma linha específica, que o André vai falar um pouquinho. Só destacar aí que poderia ser qualquer molécula, como a gente já comentou anteriormente, né? Mas no caso aqui eles fizeram uma proteômica, então eles avaliaram proteínas, somente proteínas. Então, que fatores entre as proteínas podem ser destacados como os fatores que geraram esses benefícios? Eles fizeram uma análise bem interessante, né? Eles pegaram 2 bancos de dados, um de camundongos idosos e outro de camundongos adultos, né? Adultos que eles colocaram maduros, aqui, maduros, né? Então vocês podem ver que nesse círculo, acho que isso é verde, né? Um verde claro aí, pode ser um azul para algumas pessoas, mas nesse círculo aí onde tem 21... Azul claro e azul escuro. Onde tem 21 aí, então esses 21 são os genes encontrados quando eles pegaram animais maduros, né? Mature aqui,
E aí eles pegaram esses 21 genes e acharam, quando você correlaciona um animal que faz exercício e um animal que não faz exercício. Então, qual que é a diferença entre o sangue de um animal que faz exercício e um animal que não faz exercício? Quando eles são maduros, quando eles estão na idade adulta. E aí eles encontraram 21 genes que estão mais expressos durante o exercício. Depois... Após o exercício, né? Depois do exercício. Isso. Após os 42, o período de 42 dias de né? treinamento. Exatamente, de intervenção de exercício. E aí eles também fizeram a mesma coisa com animais idosos, né? Pegaram animais idosos, colocaram eles para exercitar durante 42 dias e confrontaram o banco de dados com animais sedentários que não fizeram exercício, lógico, né? São sedentários. E aí eles observaram que 18 genes estavam aumentados, 18 proteínas estavam aumentadas nos animais que realizaram exercício. Depois, o que eles fizeram? Eles pegaram como um diagrama de Venn, isso aqui é um diagrama de Venn que a gente chama, eles pegaram essas 18 proteínas que estão nos animais envelhecidos, que realizaram exercício, e confrontaram ela com as 21 dos animais adultos. E observaram que 12 delas eram comuns entre um e o outro, certo? Dentre elas, estavam essa lista aqui de proteínas, e a mais importante aqui, que a gente vai destacar nesse artigo, é GPLD1. É a proteína mais importante, provavelmente ele achou um nível de expressão elevado. É importante essa daqui, provavelmente ela não é a mais alta, porque senão ele teria colocado o valor, mas ele colocou só as que estão mais expressas, e dentre elas, GPLD1 é uma das que está mais expressas no sangue de animais, sejam idosos, sejam adultos, após o exercício. Só uma correçãozinha, viu, André? Aqui, pelo que tu falou, seriam 12 de 18. Na verdade, são 30. 30 que aumentaram que aumentou no idoso e 33 que aumentou no maduro. Né? Então, dos 33 e dos 33 do maduro e dos 30 do idoso, 12 foram em comum, né? Foi a interseçãozinha ali. Sim, entendeu? Perfeito. Não foi 12 de 18, foi 12 de 38. Isso, de 30, erro meu. O total são 12 mais 18 e 21 mais 12. Isso, perfeito. Perdão, mas é isso mesmo, o Robson está correto. E aí, o que eles fazem depois disso? Eles avaliam quais são os processos biológicos que essas proteínas estão relacionadas, né? Por exemplo, se eles viram que regulação positiva de transporte com GPLD1 e POM1, essas duas proteínas estão relacionadas com esse tipo de transporte, então é um processo que o GPLD1 está envolvido. Outra, por exemplo, aqui, regulação positiva do fluxo de colesterol, para POM, resposta de hormônio, então GPLD1, e aí eles veem que vários processos biológicos estão relacionados com o aumento de GPLD1, e aí são processos interessantes de destacar com relação à melhora cognitiva desses animais. André, voltando rapidinho aqui, só uma informação. Ou seja, voltando àqueles 12, a interseção, né, esses 12 fatores que mais se expressaram nesses animais, a gente pode ver aqui, o estudo ele fala que mais de 60% desses fatores, eles são predominantemente expressos no fígado, certo? Então a gente já consegue imaginar algum eixo fígado-cérebro, beleza? Assim, já pensando do que foi feito nesse modelo. Ou seja, desses 12, boa parte deles... Tu sabe dizer se o GPLD1 que eles encontraram vinha do cérebro? Não, fígado. Do fígado? Fígado. O GPLD1 que eles encontraram vem do fígado. Isso, fígado, Figueiredo. Interessante. Exatamente. Beleza. Vou passar aqui para frente. Aqui é a quantificação de GPLD1. Então, é só uma confirmação, assim, na figura C e D aqui que vocês estão observando. Isso é só uma confirmação desse primeiro resultado que eles acharam aqui na figura 2A, certo? Que é aumento de GPLD1. Então, eles quantificaram os valores de GPLD1 nesses animais. E compararam, né? No sedentário com o exercitado. E né? Esse GPLD1 que eles encontraram foi encontrado no plasma, certo? Perfeito. A observação que você pode encontrar aqui, o achado é que, de novo, né, isso aqui é uma técnica de Western blot, é uma técnica onde cada retângulozinho desse aqui demonstra a quantidade de uma proteína, da proteína dentro daquele tecido analisado, ou no caso aqui o plasma.
E observaram que havia diferença entre os animais que correram, ou seja, essas 4 últimas bandas aqui da figura C, com relação às 4 primeiras bandas aqui da figura C, que é a comparação entre animais que receberam sangue de animais que correram e animais que receberam sangue de animais que não correram. E aí eles observaram um aumento nos animais que receberam sangue de animais que correram. Isso para animais idosos. Isso, aumento de GPLD1 plasmático. Aumento de certo? GPLD1 plasmático. E a Tanto mesma no- coisa... Tanto no idoso como no maduro. Exatamente. Nesses Tanto dois idoso, grupos de animais. que é a figura D, mostra o maduro. Isso. E por último, eu vou passar aqui a figura E e F, porque é interessante, mas é a questão de comportamentos. Né? Então a gente já tem uma noção sobre esse resultado, só fizeram uma correlação. Mas o que é mais importante nessa figura é a figura G, né? Que é como o Robson comentou anteriormente, né? Os animais idosos, humanos idosos, perdão, também são animais, mas são idosos, são humanos. Então eles compararam humanos idosos sedentários e ativos, né? Que eles, como o Robson comentou lá no começo, que eles fizeram uma quantidade X de passos, deram uma quantidade X de passos por dia para alcançar esse limite que diferencia entre exercício e sedentário, entre ativo e sedentário. É o ponto de corte que eles estabeleceram. Que eles botaram aqui, ó, tá vendo? Ó, 7.100 passos por dia. Eles estabeleceram, ou seja, quem fez menos de 7.100 passos por dia foram considerados sedentários e quem fez mais foi considerado ativo. Agora me pergunte por que esse ponto de corte. Aí eu não sei, eu acho que eles não explicam no estudo, pelo menos eu não lembro. Certo? Por que eles estabeleceram esse ponto de corte? Não me recordo. Se você parar pra pensar... Se fosse tu para chutar, que corte que tu utilizaria? Não sei, eu não trabalho com isso, mas André, mas assim... Mas como educador físico, tu pode perceber 7.100 passos, eu acho muitos passos, cara. Isso é fora da realidade da gente. A minha média é por volta de 6 a 7 mil. Tu anda bastante, né? Então um cara jovem anda muito. Eu sou um jovem ativo. Se a gente parar para pensar, no Brasil é um dos países onde a população em si é que menos caminha, menos faz atividade física, né? Que na verdade a diferença entre atividade física e exercício físico é simplesmente que, trocando em miúdos, a atividade física é tudo aquilo que faz com que você se movimente sem ter uma programação. É você ir na padaria, você ir comprar algo na farmácia e voltar, enfim, passar um pano na casa. E exercício físico é algo que é mais programado, aquilo que você se programa, tem um planejamento, como você ir para academia 3 vezes por semana, ou correr 2 vezes por semana, com um determinado volume, com controle de carga, enfim, seria mais ou menos isso. Então, assim, se você pegar 7.100 passos, cara, eu acho isso muito. Né? Eu não sei se é porque isso, nos Estados Unidos, é uma realidade, né, esse ponto de corte. Eu confesso que eu não trabalho com estudo clínico, então eu também não saberia dizer, mas eu acho que são muitos passos. Se eu fosse chutar aqui, eu acho que eles conseguiram esse resultado em humanos que realizaram 7.100 passos, entendeu? Então, eu acho que o experimento gerou a metodologia. Pois é, pode ser também uma possibilidade, mas eles têm que, obviamente, o revisor nessa revista perguntou por que 7.100. O cara não vai deixar passar. Não, eu escolhi 7.100 por quê? Porque o resultado, assim, estatisticamente, foi favorável para mim pelo estudo? Com certeza não. Ele deve ter explicado. Se não está na discussão, que eu não li a discussão, provavelmente está... Com certeza algum dos revisores perguntou, porque isso é uma pergunta simples, básica. Por que tu botou 7.100? Não entendi. 7.100 por quê? Ou às vezes nenhum revisor estava interessado na parte de exercício. Pode ser, que é bem comum também, né? É muito comum. Os caras estão interessados no que eles estão vendo, mas exercício eles pouco prestem atenção. Tem pouca Mas crítica. enfim. Vamos embora. Exatamente. Sim, aí voltando aqui, viu, André, rapidinho. Resume aí o achado da figura. Tu passou na figura 2E e 2F. Esse gráfico é um gráfico de correlação. Então, como o André falou, é um gráfico que correlaciona os níveis de GPLD1 plasmático com o melhor desempenho no labirinto labirinto aquático de braço radial e no teste de comportamento de medo. Isso, uma correlação, então, eles avaliaram com os experimentos comportamentais. Exatamente, ou seja, à medida que o animal teve melhor desempenho no teste comportamental, ou seja, errou menos, os níveis, aqueles animais que erraram menos tiveram maior concentração de GPLD1, tiveram uma correlação desse sentido. Exatamente. Então, um resumo desses achados aqui, dessa figura, desse segundo set de resultados que eu falei, seriam que eles identificaram que essa GPLD1, que anteriormente eles fizeram essa nova pergunta, né? Que é um fator circulante induzido pelo exercício físico em animais idosos,
E também humanos, que eles observaram que os animais, que os humanos ativos, eles tiveram maiores níveis plasmáticos, tem uma potencial relevância para a função cognitiva em camundongos. Então, esse foi Perfeito. mais um ponto. Inclusive, tem um aspecto humano aqui que está aumentado em humanos. Isso. Então, é basicamente isso. A gente não vai entrar mais a fundo Tem mais nos coisa. Esse experimentos. artigo ele vai. Aqui eu estou Ele vai. passando Ele aqui entra. para Isso, mostrar às ele pessoas entra a muito figura ainda. 3. A figura 3 é uma figura onde eles fizeram. Geralmente confirmaram o resultado deles de uma forma crítica, certo? Então, provavelmente receberam várias perguntas de revisores, perguntando como é que você fez isso aqui e, tipo, você pode fazer isso de uma outra forma. No caso aqui, às vezes, no caso dessa figura 3, boa parte dos experimentos foram feitas realizando uma superexpressão de GPLD1. Então, sem exercício, só aumentando GPLD1, você tem o mesmo benefício? E eles provaram que Isso. sim. Então, eles têm o mesmo benefício só por superexpressando. Mas isso aqui já é detalhe experimental, a gente não vai dar foco nisso hoje. Se vocês quiserem ouvir sobre como que eles fazem esse tipo de análise, superexpressão, e como que eles confirmam esses dados de trás para frente, de frente para trás, de todas as formas, a gente pode, numa próxima transmissão aqui, mostrar para vocês como que isso acontece. Mas então, basicamente isso que a gente queria deixar para vocês. Eu vou deixar para o Robson finalizar aí a conclusão desse artigo científico. Exato. Então, como o próprio título já informa para a gente, e parte do resumo, para quem leu, esse estudo ele mostra que o exercício, existem efeitos benéficos do exercício no cérebro envelhecido, e isso pode ser transferido a partir da administração desses componentes sanguíneos no outro animal. É você imaginar o seguinte, se a gente pensar assim, vamos fazer uma coisa bem futurística. Mais à frente tem um idoso e existe a cápsula que vai gerar esses benefícios, ou seja, a formação de novos neurônios pílula, e benefícios, né? A pílula, a formação de novos neurônios e melhorias comportamentais, memória, aprendizado, que é o que o idoso vai perdendo com o tempo, principalmente aqueles que estão aí com doenças neurodegenerativas. Então, ao invés desse indivíduo ter que se exercitar, que, convenhamos, existe uma série de barreiras para a prática de exercício físico, atividade física no idoso. Muitas delas relacionadas à própria fragilidade desses indivíduos e às doenças que estão ali associadas àquela condição. Então, se ele tem aquele benefício, especificamente nisso que a gente falou, através de um comprimido, vamos falar isso de futuro, seria sensacional. Ou seja, o idoso não precisaria fazer exercício pensando, olha o que eu estou falando, especificamente na neurogênese e melhorias comportamentais específicas, porque às vezes o pessoal acha que a pílula vai levar os outros benefícios do exercício, que aí já são outros, como já falei anteriormente, melhoria de sono, que isso não foi mostrado nesse estudo, melhoria de ansiedade, por exemplo, ansiedade não tem aqui, enfim, e vários outros benefícios que o exercício físico pode trazer por si só. Né? O exercício físico ele gera uma série de benefícios, a parte da marcha do idoso, melhoria funcional, capacidade funcional desse idoso, enfim, isso ele não teria com um comprimidozinho, né? Vamos dizer assim. Pelo menos a gente não, diante desses resultados, não temos como afirmar isso, aspectos motores e etc. Tá bom? É isso aí. Sim, enfim, então os resultados desse estudo também eles identificam um eixo, né? Um eixo também interessante, que é um eixo fígado-cérebro, né? É isso aí. Não, é um paper realmente muito interessante, muito relevante para quem está na área da pesquisa científica com relação à neurogênese e exercício físico. Para ambos os grupos é muito interessante. Lógico, é necessário ainda muita coisa. Se a gente for querer aplicar isso nos nossos dias, né, na nossa realidade, no dia a dia da gente, é preciso ainda muita coisa, né? Tem vários passos até chegar ao consumidor, né? Exatamente. Vários ensaios vão ser realizados, esses resultados precisam ser validados por outros pesquisadores. E após validados, esses resultados eles entram no que a gente chama de estudo clínico, né? Então, isso vai demorar, demora bastante. Que demora por volta de 5, 10 anos, no mínimo aí, né? E o detalhe, vamos supor, essa molécula, né, o GPLD1, ela é uma molécula relativamente recente, começou a ser estudada recentemente, então tem muito pano para manga ainda, tem muito estudo para ser feito com ela. Né? Assim como já tivemos, que é o que a gente vai falar mais à frente, com a irisina, né, que estabeleceu mais uma enzima que vai mostrando aspecto do eixo músculo-cérebro também, os benefícios da irisina no tecido cerebral, em outros tecidos, obviamente. Ela passou a ser estudada no cérebro também de forma recente.
Então, essa função endócrina do próprio músculo, algo que antigamente nem se imaginava, e outros marcadores também, a catepsina, que é outro também que está envolvido aí com nesse eixo músculo-cérebro, e no fígado, além do GPLD1, também tem a clausterina. Existem alguns estudos recentes, para quem é da área da pesquisa, com essa enzima também, clausterina. Né? Depois a gente vai falar sobre ela também. O nome Eu da vi um minha estudo filha. recente. Eu vi um estudo recente sobre, assim, eu vi um estudo, né? Recebi, na verdade, de um colega, mas não li. Mas parece ser bem interessante. E o GPLD1, para quem tem curiosidade, em 2021, se eu não me engano, esse estudo especificamente que a gente apresentou para vocês, ele saiu na BBC e em outras revistas também, nacionais e internacionais, falando sobre isso, né? Questão de neurogênese no adulto e a relação do exercício físico, né? Essa transferência sanguínea e os benefícios por essa transferência. Não, show. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido muito esse primeiro episódio aqui, esse primeiro episódio do Move Podcast no YouTube. Falem pra gente o que vocês acharam da transmissão, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Manda sugestões e a gente está sempre aberto a qualquer crítica. E muito obrigado a todos que estão ouvindo aí e que vão ouvir essa transmissão. Pois é, e toda crítica é bem-vinda. Se tem alguém que já leu melhor do que a gente esse paper, né? Esse paper eu dei uma lida, indiquei para o André para a gente conversar sobre ele. A gente não aprofundou tanto nesse trabalho, a gente obviamente trouxe aqui os resultados, os aspectos mais importantes, mas se porventura alguma informação não ficou clara ou você discorda do que a gente apresentou, né, sobre algum ponto, você pode complementar, que a gente está para discutir, e é isso, tá bom? Então, só relembrando e reforçando, se inscreva no nosso canal, ativem o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Curtam ou não curtam, e compartilhe com seus amigos, isso é importante, né? O pessoal aí que não apenas da área da pesquisa, espero que tenham compreendido a informação, isso é importante demais, eu acho que para a gente, nós educadores físicos, que profissionais de educação física, né? Muita gente gosta de ser, né, mais chamado dessa forma, aqueles que trabalham no meio fitness, por exemplo, às vezes fica uma coisa, eu imagino que deve parecer algo muito distante, né? Pô, isso é tão distante de mim, eu quero saber de hipertrofia, emagrecimento, e coisas desse tipo, mas a gente não tem que saber do que está acontecendo. Para quem trabalha com público idoso, por exemplo, esse artigo aqui é fundamental. Mesmo que você não conheça o que é essa GPLD1, por exemplo, você sabe que é mais um benefício do exercício físico, né? Que existe possivelmente esse efeito, esse eixo, esses efeitos benéficos do eixo fígado-cérebro, tecido cerebral, essas melhorias que a gente falou, neurogênese, formação de novos neurônios a partir do exercício. E tão importante então, pessoal, quanto, isso é fundamental. né? Tão importante quanto, Exato. Porque envelhecimento saudável é algo que a gente busca, né? Exato. Perfeitamente. É algo que é muito valorizado, e além do exercício, além da hipertrofia ou do perda de peso, o envelhecimento às vezes é talvez mais importante do que todos esses aspectos, porque define uma melhor qualidade de vida. E viu, André, só uma curiosidade aqui, eu lembro quando eu entrei na pós-graduação, eu tinha sempre a curiosidade do seguinte, por exemplo, você vê um ensaio desse, aí você pensa, beleza, foi estudado o tecido, o sangue dos animais, o hipocampo desses animais, ou seja, uma parte um pedacinho do cérebro desses animais, mas as outras partes, e o músculo, e o fígado, e o rim, e sei lá, e a bexiga, e aí eu ficava pensando, rapaz, por que a gente não coleta todas essas partes e a gente vai estudar tudo? Esse seria o cenário perfeito, né? É bem pouquinho trabalho, né? Trabalha isso aqui, né? O cara teve um trabalho desse que passa 3 anos estudando. Porque ele estudou só isso. Minha visão de leigo na época era mais ou menos essa. Eu falei, não é possível. Se o cara tem essa ruma de tecido, vamos saber o que acontece no resto. Esse seria o cenário ideal, que nunca vai acontecer, na verdade. Porque, obviamente, cada laboratório tem sua linha de pesquisa. Não só o foco, né? Não só o foco, mas o tempo de trabalho é o que conta mais. Tempo de trabalho e material, né? Tempo de trabalho e material. Você não tem material. Se eu sou um laboratório, eu tenho um laboratório que trabalha com a parte. E recurso, viu? E recurso, obviamente, que move recurso. Para quem não sabe, o André mora em Boston. Ele faz pesquisa lá, ele é pesquisador
em Boston. A realidade dele lá é totalmente diferente da realidade da gente que trabalha aqui no Brasil, que pesquisa aqui no Brasil, né? Os recursos que eles têm lá, boa parte deles vem de recurso privado, então eles investem bastante. E ainda assim é difícil, você imagina, para a nossa realidade aqui no Brasil, que é algo mais complicado. Ainda né? tendo mais recursos, a gente tem muita dificuldade aqui também, porque não dá para fazer tudo, assim. Claro, O tempo é valioso, você tem que focar no isso, que você tem melhor para fazer. E o dinheiro não cai da árvore, não. Assim, você tem que trabalhar para conseguir o dinheiro para fazer o experimento que você está é, planejando. exato. Eu levantei esse ponto só porque na época eu pensei nisso, né? Eu ficava É, me questionando, eu vi alguns artigos falando, caramba, beleza, isso aconteceu no cérebro, mas em outro tecido. Por que eles não fizeram em outro tecido? é, beleza. Enfim, é isso mesmo. Não, valeu, show. Beleza? Obrigado aí, Robson Matos, pela Valeu, cara. conversa. Valeu, Andrezão. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo. Um Tchau, tchau. beijo. Até breve, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Falou.